Fazer parte de uma discográfica ou então de uma produtora muito famosa sempre foi o desejo de muitos artistas. Como angolanos, por exemplo, é um sonho, né, ser parte da LS Republicano, da Clay Entertainment, ou então ser produzido por grandes produtores como o Gerilson Israel e todas as demais labels que existem no país. E eu estive aqui a pensar e gostaria de falar sobre os prós e os contras que essa situação envolve. Se tu estás interessado então a entender se realmente vale a pena fazer parte de uma discográfica ou então de uma produtora, te convido que fiques até o final, que vamos aqui comparar algumas vantagens e desvantagens para tu então perceberes se realmente isso vale a pena. Mas como sempre, me apresento, eu sou o N. Felipe, eu sou cantor e compositor musical, às vezes produtor também da minha própria música, e nesse canal nós criamos conteúdos relacionados à indústria musical com o principal foco de transformar as nossas carreiras musicais como negócios rentáveis, ok? E sem mais volta, vamos logo ao que interessa. Existem várias vantagens na hora de fazer parte em uma discográfica, uma label, uma produtora ou então qualquer agência, qualquer empresa, né, que preste serviços para artistas. Existem várias vantagens e hoje vamos ver essas vantagens, mas também vamos ver algumas desvantagens para daí então analisarmos se realmente vale a pena ou não fazer parte dessas majors, ok? E eu tenho aqui a primeira lista, que são as vantagens. A primeira vantagem de todas tem a ver com o financiamento e o investimento. Se tu fazeres parte de uma discográfica, tu vais provavelmente ter um acesso maior ao financiamento da tua carreira artística, né? Tu vais ter muito dinheiro disponível a ser investido na tua carreira musical. Como é que tu vais ter esse investimento? As próprias empresas injetam dinheiro. Por quê? Porque isso é um investimento que eles querem fazer. Daí eles vão pôr muito dinheiro e o facto óbvio de eles injetarem muito dinheiro em ti, né? Ou nesse projeto, vais poder ter vários acessos ou várias facilidades na hora de produção, gravações de vídeos, divulgação e todos os demais detalhes. Então, essa é uma das principais vantagens. Vais ter o acesso a um capital um pouco mais elevado, um pouco não, muito elevado a ser investido então na tua carreira musical. A segunda vantagem é que vais ter acesso a uma rede profissional. Ao fazeres parte de uma major, não, de uma discográfica, é óbvio que tu vais ter aí pessoas muito especializadas em marketing, em comunicação, em show business, pessoas que já conhecem realizadores de eventos, já conhecem rádios, televisões, já têm todos os contactos para o networking e tu não vais ter que te preocupar com essa parte porque eles vão se responsabilizar disso tudo. São pessoas profissionais que quando quiserem se comunicar com uma rádio já sabem como fazer, já conhecem pessoas lá dentro porque não é a primeira vez. Quando quiserem, por exemplo, tratar de algum assunto legal, coisas que têm a ver com direitos autorais, eles já sabem como fazer porque eles têm uma rede de advogados capazes e já experientes nessa área, né? Então, nesse caso, tu vais ter acesso a esses profissionais que vão te ajudar em todos os aspectos, sejam eles em marketing, em branding e vários outros detalhes. A terceira vantagem seria a questão da distribuição. Tu terias uma distribuição mais ampla. Por quê? Porque as majors, ou então as discográficas, elas têm já vários contratos com distribuidoras, com várias empresas, com rádios, com televisões, que quando eles fazerem as tuas músicas, tal como eu já mencionei, por eles terem esses profissionais, eles vão conseguir rapidamente entregar as tuas músicas para diferentes plataformas, não só as plataformas de streaming, mas também as rádios, as televisões, companhias telefônicas, vão poder entregar a tua música na Unitel e eles têm essa facilidade, né? Então tu vais ter também acesso a essa amplitude de distribuição, né? No caso, a tua música vai poder alcançar lugares que talvez como artista independente tu não conseguirias. Então isso também é um ponto muito essencial a ser visto ou analisado. O quarto ponto seria apoio em marketing e em branding. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas tu vais obviamente ter acesso a
a os melhores marqueteiros, né? A especialistas em marketing, e eles vão poder te ajudar da forma mais fácil possível. Tal como mencionei, eles já têm vários contatos, eles já têm os acessos, eles já sabem a quem contactar na TV Zimbo, eles sabem quem contactar no programa tal, na rádio tal, para eles passarem a tua música. Eles pegam um telefone e dizem: oi, tenho aqui um artista, gostaria de lhe promover e tal, e eles sabem como gerir essas coisas todas. Os pagamentos que se fazem, eles não têm problema nisso. E até no caso do nosso país em particular, né, vocês sabem como a questão da micha acontece muito, temos essa questão toda da corrupção, não que eles sejam corruptos, ok? Não me malinterpretem, mas no nosso país existe muito essa questão de que já se conhecem as pessoas, eles já sabem a quem ligar e em uma hora a tua música vai estar passar na rádio, o teu vídeo vai passar na televisão, já sabem a quem ligar para passar no programa do Igor, não sei, só assim para dar exemplos. Então nessa parte tu terias sim muito apoio na questão de marketing e branding. O branding é a questão da tua imagem, né? Eles vão te falar: olha, veste-se assim, faz isso, olha, vamos te apresentar assim, vamos te expor ao público desse jeito, olha, acredito que tens que usar essas roupas um pouco mais assim, as cores, a comunicação, a tua imagem, ou seja, tudo que tem a ver com a tua personalidade artística, eles provavelmente vão te ajudar nesse aspecto. Eu, por exemplo, percebi que é uma das coisas que com as que eu mais tenho sofrido, né? Que é a questão do branding, porque eu acredito que o meu branding ainda é muito débil, que eu preciso muito trabalhar nisso. E claro, por eu ser artista independente, tenho que trabalhar sozinho, né? Porque não tenho apoio. Mas se eu fizesse parte de uma label, se eu fizesse parte de uma discográfica, provavelmente essa parte já estaria um pouco mais coberta, né? Mas essa também é uma das coisas que nós precisamos observar, é um dos pontos muito essenciais. A quinta vantagem seria também a questão da visibilidade, né? Tu terias maior visibilidade, porque imagine, sendo um músico da CLE, um músico da LS Republicano, tu vais ter mais visibilidade, porque desde o momento em que você entra nesse círculo, primeiro é que já vais ter acesso aos maiores shows. Digamos que tenham que realizar um show da Yola Semedo, Yola Araújo, ou qualquer artista que faça parte dessa major, podem já te pegar e te colocar aí, por exemplo, para abrir o show ou durante o intervalo, eu não sei, mas já vais ter essa possibilidade de participar em eventos assim. Vais ter já esse networking com outros artistas, né? Então isso também é algo que conta como vantagem. Fazendo parte dessas majors, tu vais ter a facilidade de ser mais exposto, né? Claro, volta a estar ligado com a questão do marketing, por eles já terem essa rede de contactos, vai ser muito fácil para ti, então, também seres mais exposto. E tem ainda a questão de colaborações. Eles podem fazer com que tu colabores com artistas que já são muito grandes, né? Se verem que realmente tens um bom potencial, podem te pôr a colaborar com outros artistas, e isso também vai acabar fazendo com que tu tenhas mais visibilidade. E isso também é um ponto muito positivo e é uma vantagem que vale a pena observar. E a sexta vantagem é completamente relacionado com o que já acabei de falar, é a oportunidade de parcerias, tá? Por seres parte de uma major, eles têm já uma rede também de artistas de renome, têm também já contato com várias outras empresas com que eles têm parcerias, têm talvez boutiques, talvez as próprias televisões, talvez outros programas de televisão, outras empresas em várias áreas de empreendimento e todas as demais, que provavelmente vai te facilitar obteres parcerias com essas empresas, porque eles têm também essa facilidade de, por exemplo, contactar uma empresa e falar: olha, temos um artista novo, estamos aqui a promovê-lo, não sei mais quanto, se quiserem uma parceria com ele para representar a vossa marca, não sei mais quanto. Todos esses detalhes que nós sabemos que os artistas têm acesso, né, ou fazem, nesse caso também tu terias essa possibilidade. Agora, essas são as vantagens, e vamos então agora analisar as principais desvantagens de fazer então parte de uma discográfica. A primeira desvantagem de todas seria a perda da liberdade criativa. Na maioria dos contratos com a discográfica, existem algumas exigências que se fazem e que na maioria das vezes a discográfica vai gerir a tua carreira de um certo modo, que eles vão, incluso às vezes, definir o que tu fazes.
o que tu cantas, que tipo de música que você faz, que tipo de letra que tu compões. Eles têm todo o direito de falar sim ou não às músicas que tu apresentas. Se tu apresentares uma letra que tu compuseste, ainda que tenha saído do fundo do teu coração, mas se eles notarem que é uma música que não vai vender facilmente, porque aí tudo se trata de negócio, eles vão provavelmente rejeitar, porque eles querem que tu faças algo que eles acreditam que vai ser muito mais rentável. Então, nesse caso, tu começas a ser um pouco mais limitado ou muito limitado em termos de criatividade, porque eles vão provavelmente gerir essa parte criativa. Essa é uma das principais desvantagens, a primeira desvantagem. A segunda desvantagem seria a questão de contratos limitantes. Muitas discográficas, eles têm uns contratos com cláusulas muito, mas muito complicadas. Às vezes são bué longas e ao mesmo tempo limitam os artistas e os prendem por muito tempo. Se te dão um contrato, imagine de 5 ou 10 anos, vão te proibir a fazer um monte de coisas que tu não vais ter saída. E se tu quebrares com essas cláusulas, é provável que tu tenhas que pagar um monte de dinheiro, que tu tenhas que pagar indemnização, eles podem te processar. Por quê? Porque simplesmente tu não cumpriste com as cláusulas do contrato. E se eles firmarem contigo em 5 anos ou durante 5 anos e eles decidirem não trabalharem contigo ou não te colocarem muitos projetos em 2 anos, tu não tens nada o que fazer. Vais ter que esperar até que o contrato termine. Então essa é uma das maiores desvantagens. E isso, óbvio, que afeta muito a tua vida pessoal. Às vezes tu queres de repente sair do lugar, mudar do país, experimentar outras coisas, não sei, talvez construir família, ter filhos. Todas essas situações que de alguma forma pode acabar influenciando muito. Por quê? Porque tu tens um contrato com uma discográfica e esse contrato às vezes ele é muito limitado. Então isso é outra desvantagem. E a terceira desvantagem seria a divisão de lucros desfavoráveis. Normalmente nessas discográficas os artistas recebem uma percentagem muito reduzida, né, dos ganhos ou então dos lucros desse trabalho todo. Por quê? Porque eles é quem põem tudo, quase, né? Põem o investimento, põem todos os seus profissionais lá e claro, o que é justificado, né? Porque se te colocarem os melhores produtores, os melhores advogados, os melhores agentes de marketing, a melhor publicidade, eles têm que pagar toda essa gente. Então aí tu aportas com a tua criatividade, por isso é que na maioria das vezes a percentagem que tu recebes como dinheiro é muito reduzida. Às vezes tu recebes 10 ou 20%, dependendo do contrato, né? Então nessa parte também a divisão de lucros é muito desfavorável. Ainda que tu faças os melhores shows, não acredita que se te convidam para cantar num show e pagarem $5.000 ou então $50.000, todo o dinheiro vai ser para ti. Não, até porque o dinheiro não vai vir para ti. Eles vão pagar para a discográfica e a discográfica te paga conforme a cláusula, né, que foi previamente assinada. Se são 10%, vão te pagar 10% desses $50.000, né, que tu obtiveste ou que eles cobraram através de um show. Então, nesse caso também, isso é uma das desvantagens muito fatais, né? A quarta desvantagem é a pressão comercial. Sabe, nas discográficas, tu tens que cumprir calendário. Se eles te pedirem para gravares 10 músicas num ano, tu tens que gravar. Ainda que tenhas ou não disposição, inspiração, ainda que queiras ou não, tu tens que gravar porque tu tens que cumprir calendário. Tens que gravar músicas constantemente, tens que demonstrar trabalho constantemente. E essa pressão toda comercial, é claro que é uma das desvantagens, porque aí vão te empurrar e não vais trabalhar a teu ritmo. Tu tens que dar, tens que fornecer aquilo que a discográfica te pedir no tempo que eles te pedirem. E se tu não cumprires com esses prazos, é claro, né, que eles vão cair em cima de ti, vão te pressionar até fazeres, e isso claro que também acaba muito afetando não só nas nossas vidas pessoais, mas também na criatividade. Inclusive isso está relacionado com o primeiro ponto, né, lá em cima. Às vezes nós, para escrevermos música, a música que queremos escrever em uma semana, mas há outras que queremos escrever em 2, 3 meses, até um ano ou mais. Então aí sim a discográfica vai fazer muita pressão e tu tens que te submeter a essa pressão toda. O quinto ponto aqui é a questão de reaver os direitos. Quando tu escreves ou quando tu trabalhas para uma discográfica, né, tu vais compor as tuas obras, mas essas obras não te pertencem a ti, pertencem à discográfica, porque tu estás a trabalhar para eles. E quando forem registradas essas obras, vão ser registradas em nome da discográfica e tu vais ter direito aí de uma percentagem mínima,
talvez 10, 20, 30%, dependendo do tipo de acordo que vocês fazerem. Mas se depois de um tempo tu quiseres alterar isso, não vai ser possível. Por quê? Porque isso não te pertence a ti, lhe pertence à discográfica. Eles é quem fazem a gestão editorial, a gestão de direitos de autor, eles é quem se responsabilizam pelo publishing da música e tudo, pela distribuição, o master é deles, tu não tens nada aí. Tu simplesmente estás aí como alguém que vai prover, né, essas obras, mas tudo vai ser gestionado, ou gerida, ou gerenciada por essa empresa, não é? Então, nesse caso, você vai ter muita dificuldade de reaver esses direitos. E existem vários casos, vários exemplos, incluso dos mais famosos, incluso nos Estados Unidos, dos artistas mais grandes, que por eles terem trabalhado para uma discográfica, chegou um momento que eles incluso eram proibidos de fazerem covers das músicas ou então regravar versões das músicas, porque eles não tinham direitos autorais. Mesmo depois de terem saído dessas discográficas, eles não tinham mais direito a fazer nada com essas músicas, porque as músicas pertenciam nas discográficas. Então isso também é uma desvantagem a se considerar, né? Principalmente em termos de criatividade. E a última desvantagem nesse caso, né, seria que os artistas menores recebem pouca atenção. É assim, se tu entras numa discográfica e tu ainda és um artista muito pequeno, não acredites que vão te dar a mesma atenção que já dão naquele que faz shows e arrasta multidões. Se tu entras numa discográfica onde tem Yola Semedo, onde tem Yola Araújo, não vão te dar muita atenção. Se tu começas agora a gravar com o Gerilson Israel e tem o Tree Finer lá, não vão te dar a atenção que dão pro Tree Finer, porque o Tree Finer já é famoso, requer mais recursos, os videoclipes, os investimentos, o dinheiro, eles vão dedicar muito mais para o Tree Finer do que para você. Tu primeiro tens que crescer, tens que mostrar resultados, tem que ver que realmente você é bom e talvez, né, se chegares a ponto do Tree Finer, aí também tu vais merecer toda essa atenção. Mas se não, esquece. Até porque os recursos são limitados, as pessoas são limitadas. Se eles tiverem 2 advogados ou 3 e nesse momento tem que resolver assuntos para 6 artistas, acredite que os mais novos não vão ser tão priorizados assim. Vão primeiro priorizar aqueles que têm mais renome, até porque são os que também trazem mais dinheiro para a empresa, não é? Então, essa é uma das desvantagens que também vale a pena analisar. Então, em modo de conclusão, se tu és uma pessoa que só queres um crescimento rápido, queres nome, queres ser notado, sem se importar tanto com a lucratividade, então nesse caso talvez te convém sim ser parte de uma discográfica. Mas se tu és uma pessoa que valoriza muito a criatividade, a inspiração, gosta muito de trabalhar conforme o teu tempo, a independência, o mais recomendável para esses casos então é que tu continues como um artista independente. Eu, desde que me conheço, né, como pessoa, eu sempre pensei desse jeito, que eu prefiro ser um artista independente, porque assim eu sou mais livre na hora de fazer as minhas composições, o tipo de mensagem que eu quero passar, o tipo de roupas que eu quero utilizar, as coisas que eu quero fazer, o timing que eu quero utilizar, a minha criatividade toda, eu não quero que isso seja afetada por nada. Agora, outra coisa que temos que ter em conta é que se tu cresces como um artista independente e começas a alcançar números maiores, as discográficas podem vir atrás de ti para assinarem alguns acordos, alguns contratos. Daí, tu tens mais bagagem para negociar termos de rentabilidade, em vez de talvez receberes 10% ou 20% de lucratividade, tu podes negociar 50-50 ou até pegar 60% e dar 40% para a discográfica. Por quê? Porque tu já és uma pessoa estabelecida, já és um artista conhecido. Mas se tu começas desde zero ou desde bué pequeno numa discográfica, aí sim eles vão ser os responsáveis de tudo e provavelmente na hora de divisão dos lucros, aí você vai receber uma parte muito reduzida. Então pense nisso, essas são mais ou menos as vantagens e as desvantagens, você analisa e vês então o que tu preferes para a tua carreira musical. Se gostaste desse vídeo, já sabes, deixa aí um like, compartilhe com alguém que talvez se interesse muito com esse conteúdo e nos vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau!